Reverendíssimo Padre Carlos Henrique, pároco desta paróquia, Reverendíssimo Padre Douglas, Reverendo Diácono, caro seminarista, queridos irmãos e irmãs, nós bem sabemos que o Senhor Jesus já veio, já passou por este mundo fazendo bem. Nós bem sabemos que o Senhor Jesus mostrou o reino do Pai, sofreu a paixão, morte de cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Mas pela nossa fé, nós aguardamos a segunda vinda do Senhor, onde o Senhor virá para julgar os vivos e os mortos. E até que o Senhor venha, num tempo que é desconhecido, nós somos convidados a peregrinar, sermos peregrinos em busca da santidade, para que quando o Senhor chegar, Ele possa nos encontrar puros e santos. É uma canção do Monsenhor Jonas Abib que diz justamente isso. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas para que nós possamos realmente buscar essa santidade diariamente, nós precisamos assumir a cruz. Não tem como, irmãos e irmãs, chegar à glória da ressurreição, sermos transfigurados com o Senhor e como o Senhor, se nós não passarmos, se nós não assumirmos a nossa cruz de fato. E como o mistério da cruz é difícil de ser entendido. Como que os discípulos não conseguiam compreender o mistério da cruz. Nós escutamos no relato de hoje que Jesus sobe um monte e leva consigo Pedro, Tiago e João. Jesus leva esses três discípulos não porque Jesus tinha um privilégio especial por eles, não porque Jesus tinha um apreço por eles, não. Jesus chama esses três discípulos, Pedro, Tiago e João, porque eles eram discípulos de cabeça dura. Eles não conseguiam entender o mistério da cruz. Eles não conseguiam entender o que realmente Jesus deveria passar para chegar à glória da ressurreição. Certa vez, Jesus havia dito que o Filho do Homem deveria ser morto, ser crucificado. E Pedro disse a Jesus: não, Senhor, que isso nunca te aconteça. E Jesus repreende Pedro: afasta de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus e sim como os homens. Após a ressurreição de Jesus, Tiago e João, que eram chamados de Boanerges, filhos do trovão, sempre davam respostas intempestivas em momentos errados. Eram discípulos que precisavam aprender mais sobre o Senhor e com o Senhor. E por isso Jesus os chama para subir aquele monte, para que eles pudessem compreender que para chegar à glória da ressurreição, que para experimentar a ressurreição, é preciso passar pelo mistério da cruz. É difícil entendermos o mistério da cruz de Jesus, mas também é difícil entender o mistério da cruz do nosso dia a dia. Quando a cruz bate na nossa porta, através de um problema, através de um sofrimento, através de uma decepção. Como é difícil entender a cruz. Mas, irmãos e irmãs, é preciso assumir a cruz.
Se nós queremos buscar a santidade, se nós queremos chegar na glória eterna, para vermos o Senhor face a face e sermos como o Senhor, nós precisamos assumir a nossa cruz. Jesus, ao se transfigurar diante daqueles discípulos, o seu rosto brilha, suas roupas ficam mais brancas do que qualquer lavadeira da terra poderia alvejar. E aparecem ao lado de Jesus Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Moisés e Elias aparecem diante de Jesus sendo transfigurado para comprovar aos discípulos que aquele era realmente o Filho de Deus, que era o Messias esperado, que a lei e os profetas diziam, que ele era o Messias que iria reinar, como nós escutamos na primeira leitura do livro de Daniel, que ele era o Messias que deveria governar, que ele era o Messias onde o céu e a terra se submetem. Mas mesmo vendo isso, Pedro ainda não havia compreendido muito bem. Tanto que Pedro diz: Senhor, é tão bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Nós aprendemos no judaísmo que tudo o que está no centro tem a prelazia, tem a sua importância, diferente em relação às outras pessoas e outras coisas. Pedro não colocou Jesus no centro. Quando Pedro diz que era preciso construir 3 tendas, ele ainda colocava a lei no centro, representada por Moisés. E ao lado da lei, ao lado de Moisés, Jesus e Elias. Veja, caros irmãos e irmãs, a primeira coisa que nós devemos aprender para assumirmos a nossa cruz e chegarmos à glória da ressurreição e sermos transfigurados como o Senhor e pelo Senhor, é colocar o Senhor no centro. Quando eu coloco o Senhor Jesus no centro da minha vida, eu consigo carregar a cruz. Quando eu coloco o Senhor Jesus no centro da minha vida, em nenhum momento eu quero abandonar a cruz. Pelo contrário, eu me sinto fortalecido, porque eu sei e sinto que eu não estou sozinho, que eu não estou abandonado, que Ele, o crucificado, está comigo, sendo também crucificado comigo. E quando Pedro diz que era preciso construir 3 tendas, Pedro também ainda não estava entendendo que Jesus é a maior tenda que existe. Diante de Jesus e com Jesus, não é preciso construir outra tenda, porque é nele que nós devemos habitar. É nele que nós devemos morar. Ele é a tenda maior que existe. E uma voz veio do céu: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. A partir desta voz do Pai vindo do céu, mostrando quem era o Filho, Jesus Cristo, os discípulos caem com o rosto por terra, ficam desanimados. E aqui vem a segunda coisa que nós precisamos aprender, meus irmãos e minhas irmãs. Se nós queremos chegar à glória da ressurreição, assumindo a nossa cruz, primeiro, colocar o Senhor Jesus no centro. Segundo, escutar o Senhor Jesus. Não tem como carregar a cruz para chegar à ressurreição, para sermos transfigurados com o Senhor e pelo Senhor, se nós não escutarmos o Senhor. E como é difícil escutar nos dias de hoje. Como é difícil exercer, como dizia Rubem Alves, a arte da escutatória. Hoje nós não conseguimos nos escutar. Às vezes alguém está falando conosco e nós estamos respondendo mensagens no celular. Estamos conversando com as pessoas no celular. Quantas vezes alguém vem falar algo para nós e depois que a pessoa termina, nós temos que perguntar: o que você disse mesmo? Se nós não conseguimos nos escutar hoje, será que nós estamos conseguindo escutar o Filho de Deus, Jesus Cristo? Será que nós estamos tendo a capacidade de escutar o Filho de Deus com os ouvidos do coração?
quando eu sei escutar Deus, quando eu sei escutar Jesus, eu sei carregar a cruz. Porque eu não dou ouvido aos meus problemas. Eu não dou ouvido aos meus sofrimentos. Pelo contrário, eu sei passar pelos problemas e pelos sofrimentos com a cruz, na certeza de que o Senhor está comigo, me ensinando a carregar a cruz. E Jesus, ele percebe que os discípulos ficam desanimados. Ele toca nos discípulos e diz: levantai-vos, tenham coragem. Quantas vezes o Senhor Jesus nos toca? Quantas vezes nós estamos carregando a nossa cruz e nós caímos, e o Senhor Jesus está dizendo para nós: levantai-vos, tenha coragem, continue caminhando, pegue a sua cruz, a ressurreição, a vitória é certa na sua vida. Todas as vezes que nós chegamos a essa igreja, que é o nosso Monte Santo, o local do encontro com Deus, onde o Senhor fala conosco, nós estamos permitindo que o Senhor nos toque. A cada domingo que aqui nós recorremos, o Senhor está nos tocando. E todas as vezes que eu faço a experiência do toque de Deus na minha vida, eu sinto uma força dentro de mim. Uma força que, humanamente falando, nós não teríamos, que só pode vir de Jesus. Que só pode ser Jesus. Mas é preciso, irmãos e irmãs, fazer essa experiência do toque do Senhor todos os dias. O Papa Bento XVI dizia que todas as vezes que nós fazemos a experiência com o Senhor, nós não conseguimos nos conter. Porque a experiência com o Senhor Jesus é uma experiência que nos transforma. É uma experiência que nos renova. É uma experiência que nos modifica. E mais, eu tenho necessidade de falar dessa experiência, de mostrar essa experiência para tantas outras pessoas, para que elas também possam fazer a mesma experiência que eu estou fazendo. Todas as vezes que eu faço a experiência do toque do Senhor na minha vida, eu sei trazer mais pessoas para que também façam essa experiência. E depois que Jesus diz aos discípulos: levantai-vos, tenham coragem, os discípulos descem do monte. Pedro não queria descer do monte. Pedro queria ficar vendo a transfiguração, vivendo aquele momento sublime. Mas depois que tudo acontece, que o Pai mostra o Filho, e que Jesus toca em Pedro, Tiago e João, eles entendem, é preciso voltar para a planície. É preciso assumir a cruz do dia a dia. É preciso escutar o Senhor diariamente. É preciso deixar que o Senhor nos toque, para que assim nós possamos anunciar o Senhor. Para que assim nós possamos anunciar aquela luz que ilumina, como diz São Pedro na segunda leitura de hoje, até que o dia, o clarão do amanhecer venha no nosso coração. Caros irmãos e irmãs, celebrar a transfiguração do Senhor é celebrar a vitória na nossa vida. É saber que o Senhor virá, e virá para nos julgar ou para nos salvar. Dependerá de nós. Mas nós precisamos seguir caminhando com a nossa cruz, fazendo com que o Senhor seja o centro, escutando o Senhor e nos deixando ser tocados pelo Senhor. Vocês sim são privilegiados hoje, porque quis a providência divina que vocês iniciassem a novena de Nossa Senhora da Saúde nesta solenidade da transfiguração do Senhor neste domingo, para que vocês possam continuar esse novenário a cada dia, buscando e sendo transfigurados como o Senhor e pelo Senhor. Inspirados por Nossa Senhora da Saúde, caros irmãos e irmãs, nós somos convidados a abraçar a nossa vocação, que é graça e missão, como nos lembra este terceiro ano vocacional na Igreja do Brasil. Mas para abraçar a nossa vocação, nós temos que abraçar a nossa cruz. Não tem como abraçar a vocação batismal se nós não abraçarmos a cruz. Porque somente aquele e aquela que tem coragem de abraçar a cruz é discípulo verdadeiro de Jesus. Como a Virgem Maria foi.
uma discípula missionária verdadeira de seu Filho Jesus Cristo. E todas as vezes que eu abraço essa cruz, deixando o Senhor ser o centro, escutando o Senhor e permitindo que Ele toque a minha vida, eu sou feliz. Por isso que neste primeiro dia nós também somos convidados a lembrarmos, alegra-se cheia de graça, porque o Senhor está contigo. Quando eu sei que o Senhor Jesus está ao meu lado, eu não sou uma pessoa triste. Eu não sou uma pessoa rancorosa. Eu não sou uma pessoa mal-humorada. Eu não sou uma pessoa vingativa. Eu sou uma pessoa feliz. Em todos os momentos da vida, mesmo nos mais difíceis, porque eu sei que o Senhor está comigo. E mais, e sei que a glória da ressurreição é certa na minha vida, quando eu abraço a cruz. Portanto, irmãos e irmãs, neste primeiro dia da novena, como eu disse, busquemos essa transfiguração de Deus na nossa vida. Façamos com que o Senhor não transfigure durante essa novena apenas o nosso rosto, nem a nossa roupa, mas o nosso coração, o nosso olhar, os nossos ouvidos, a nossa boca. Que o Senhor possa nos transfigurar por inteiros, para que assumindo a nossa cruz, deixando Ele como centro, escutando e permitindo que Ele nos toque, nós possamos ser felizes, sentindo a sua presença. Que a Senhora da Saúde nos ajude, para que nós possamos de fato abraçar a nossa vocação de discípulos missionários, através do mistério da cruz. Mas mais, que a Senhora da Saúde nos ajude, para que um dia, com a cruz, que é a escada para o céu, nós possamos contemplar o seu Filho Jesus face a face. Amém.